Olha, gente, aqui comigo hoje está o Tenente Timerman para a gente falar um pouquinho da questão de segurança em casa. A gente viu aí, relacionando já a questão do Gugu, né, Liberato, que sofreu esse acidente doméstico em casa. Então, isso acendeu um alerta, né, para a gente ter cada vez mais cuidados para que não ocorram acidentes desse tipo ou qualquer outro acidente. Muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui com a gente, Bom dia, Tenente. Vanessa. Vamos começar falando, então, na questão de dentro de casa ali, na parte da cozinha, né? Quais são os cuidados básicos para a gente ter, que os bombeiros se preocupam mais em relação à parte da cozinha, assim, quanto aos cuidados? Com relação exatamente à cozinha, existem alguns perigos, né, que às vezes a gente não consegue sequer identificar. Às vezes um pouco mais difíceis, principalmente para crianças, né, que são naturalmente curiosas e gostam de mexer. A gente destaca sempre a questão de objetos cortantes, né, como facas, né, até às vezes garfos, que podem machucar a criança que não sabe manusear isso, pode, né, se machucar, se cortar e gerar um acidente sério. E outro utensílio doméstico bastante perigoso é o próprio fogão, né? O fogão ele tem ali, né, as panelas com alimentos cozinhando e se tornam bastante quentes, né? Se esse alimento acaba caindo em cima de uma criança ou até algum adulto que está meio desavisado ali, pode causar queimaduras bastante graves. Por esse motivo, o que sempre se recomenda é que se coloque os cabos das panelas, né, ou voltados para dentro, né, para evitar, né, que bata no cabo e ele caia, ou então utilizar as bocas de trás do fogão, aquelas que estão mais distantes da borda, né, que é uma segurança um pouco maior para que o alimento não caia em cima das pessoas. É comum muita gente resolver os problemas pequenos que tem em casa, né? Ah, Sim. uma lâmpada, alguma coisa, apertar um parafuso de repente. Só que aí muita gente também utiliza, a gente falou ali da cozinha, a própria faca às vezes para dar uma apertada e não pega uma ferramenta, o que seria o ideal. Isso também traz algum tipo de risco? Com certeza. Principalmente riscos elétricos, né? A pessoa que sabe, que entende um pouco de eletricidade, claro, ela vai realizar reparos na sua casa, mas a gente recomenda àqueles que não sabem, que evitem utilizar, né, ferramentas inadequadas, como você falou, uma faca ou algo do tipo, e que evitem, na verdade, de fazer qualquer tipo de reparo, porque não sabem, às vezes, naquilo que estão mexendo, né? Em relação aos cabos ligados num único aparelho, isso também a gente vê, é muito comum, na maioria das casas tem isso, né? Há uma sobrecarga ali, o que pode trazer risco também, né? Isso. A questão de utilizar muitos aparelhos elétricos na mesma tomada, ela causa um excesso de corrente elétrica na mesma tomada, o que pode elevar a temperatura dos próprios fios que estão, né, dos próprios fios dos aparelhos ali e o fio da tomada. Isso pode causar, inclusive, incêndio, é um risco bastante grande e é uma causa comum de incêndios, né? Os fios, à medida que eles são utilizados nessa condição de sobrecarga, eles vão se deteriorando, o próprio isolamento elétrico dele vai se deteriorando e chega uma hora que esse isolamento ele acaba não existindo mais e acaba dando curtos-circuitos ali dentro da própria tomada e pode causar um incêndio bastante grave, né? A gente falou em relação ao gás na cozinha, mas tem também hoje os prédios, muitos prédios têm o sistema a gás. Recentemente a gente viu um caso em Balneário Camboriú, por exemplo, né, onde até o morador ele acabou morrendo depois de ficar internado durante um mês no hospital, ele não resistiu. Isso também é preciso ter muito cuidado, porque às vezes a gente vai lá e mexe, quer aumentar a temperatura ou diminuir um pouco, só que tem que ser alguém especializado para mexer. Nesse caso de Balneário Camboriú não foi isso que aconteceu, só estou citando um exemplo, claro. né? Na questão da gente mexer ali, querer fazer algum ajuste, é importante, se a gente não entende, chamar alguém para fazer, né? A questão do gás, ela tem dois riscos bastante grandes, que o primeiro deles é o risco de esse gás, o GLP, ou o gás natural também, ele pode vazar de alguma forma e ocupar o ambiente, né, que as pessoas estão, e alguma fagulha, uma centelha pode vir a acionar ele e explodir, né? Por esse motivo, o gás natural, o gás de cozinha, o GLP, ele é objeto de fiscalização do Corpo de Bombeiros. Nós fazemos fiscalização em todo o estado para evitar que esse tipo de instalação incorreta seja feita. Um outro problema do gás, né, que também decorre da instalação incorreta, é a produção, após a queima dele, ele produz alguns gases e entre eles tem o monóxido de carbono, que é um gás bastante tóxico e que, se inalado por um
período de tempo pode, inclusive, levar à morte daquelas pessoas que estão naquele ambiente. Para a gente encerrar, tem o último assunto é super importante, que é em relação a piscinas. Sim. Quem tem piscina em casa. A gente vê também diariamente notícias em relação à questão de crianças, principalmente, né, que acabam até morrendo. Às vezes os pais não olham, Claro. um minuto, um segundinho, nem é um minuto, são segundos apenas, e as crianças acabam caindo nas piscinas, né? Sim, piscina também, né, conforme você falou, é bastante perigoso, né, caso não tenha nenhuma supervisão dos pais, né, em relação a água, né, que tá, a criança ela pode andar, caminhar e tropeçar perto da piscina e cair, né, e se ela não sabe nadar, ela pode se afogar. O que a gente recomenda é que exista sempre um tipo de proteção física, uma barreira física mesmo, que impeça que a criança ela consiga chegar na piscina, né? Caso não tenha nenhuma supervisão dos pais, a criança não vai conseguir nem se aproximar da piscina. Pode ser uma cerca, uma grade, alguma coisa que impeça que a criança chegue ali, né? E a gente recomenda que os pais estejam sempre de olho, né, naquilo que as crianças estão fazendo quando estão brincando na piscina. Tem que ter um cuidado muito grande, né? Ainda mais com essa criançada aí, que em um segundo elas já correm, né? Já fogem da gente. Muito obrigada pelas dicas aí de segurança, para a gente garantir a segurança em casa. Obrigada, bom dia para você. Bom dia, boa semana.